Queridos irmãos, muito boa noite. Hoje, dia 17, domingo de fevereiro de 2013, terminando aí o horário de verão, não é? Deve ter muita gente que chegou aí 5 horas da tarde, pensando que era uma... mas se veio, errou, né? Mas nós estamos aí, o mundo não acabou, apesar de estarem caindo esses meteoros, meteoritos, etc. Eu até disse com a Valéria falou assim, não, os mundos habitados aí por fora, eu falei, deve estar fazendo reforma lá e jogando o resto da obra para cá, porque está vindo aí do espaço. E vejam que os cientistas não preveem coisa nenhuma, não é? Só ver, caiu é o quê? Não vamos saber o que é. Então vejam como realmente nós temos que estar atentos, nós temos que estar, como eu tenho falado aqui, falo muito isso na minha casa, com o meu pessoal, não se afobem. Se de repente o céu ficar roxeado, lilás, vermelho, preto, verde, um ronco e isso explodir, não se afobem. Dali a pouco a gente começa a se encontrar em outra dimensão. Aqueles que se amam nunca se perdem uns dos outros. Quem não se ama, não tem problema. Quem está junto hoje passando por expiações, de um tolerar o outro, suportar o outro, para os dois se aprimorarem, os dois se consertarem e não tiverem ainda se consertado, esses não vão se buscar um ao outro. Mas os que se amam vão se buscar, vão se encontrar. Então não tenham medo as mães de perder os filhos de perder as mães. Não tenham medo, porque do lado de lá a gente se encontra legal, a gente se encontra numa boa. Então não se afobem, porque uma das coisas que preocupa muito é assim, você está aqui, seu filho está em São Paulo, o outro filho pode estar no Maranhão, um pode estar nos Estados Unidos, ou o outro está na escola, o outro... Como é que você vai juntar todo mundo se o mundo estiver acabando? Se cair um negócio em cima da gente aí, que pode acontecer? Pode acontecer. Questão 41 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, um mundo perfeitamente formado, organizado, pode acabar? Pode, tudo se transforma. Por quê? Que a Terra vai ficar toda a vida esperando a gente? Nós temos que acelerar, vamos tentar sair daí antes que seja por um motivo desse. Vamos tentar sair daí evoluindo, fazendo os nossos deveres de casa. Nós não estamos aqui para comer, beber e poluir os rios. Nós estamos aqui para aprender, para viver, para se testar, para se conhecer, para se controlar. Tem muita gente preocupada em conhecer o vizinho, a vizinha, o que eles estão fazendo, onde é que eles estão trabalhando, como é que eles estão ganhando tanto dinheiro, como é que pode eles terem mudado de casa, como é que eles compraram um carro novo e se esquece de si próprio. Então, atenção, nós estamos aqui para consertar a nós próprios e não os outros. Cuidemos das nossas vidas, porque em cuidando das nossas vidas e melhorando, o nosso relacionamento com os nossos semelhantes vai se aprimorando, vai sendo solidário, vai sendo fraterno. Não é culto ao egoísmo cuidar de si, é se aprimorar para ser útil, para ser simpático, tolerante, equilibrado, misericordioso, para ser tudo isso, porque você se cuidando, você vai se burilar, você vai se esculpir melhor, consequentemente você vai sendo aquela pessoa ideal, você vai sendo aquela pessoa agradável, aquela pessoa simpática, aquela pessoa socialmente correta. Então vamos observar isso. Aí hoje, dia 17 de fevereiro de 2013, 2013 já está indo embora também, né? Daqui a pouco estamos no final de fevereiro, então não nos preocupemos com o tempo. Tempo a gente vai ter pela eternidade. E enquanto isso, a gente vai vindo aqui para ouvir essas maravilhas que o Espiritismo nos proporciona, nos ensina. Então vamos vindo aqui e vamos participando nesse conjunto aqui de estudos, de informações, de reflexões, livremente. Como eu também sempre lembro para vocês, não é obrigado vir ao centro para estar bem. Mas vir ao centro você pode ter um reforço que esteja precisando. Pode ter um reforço para acelerar mais e estabilizar mais o seu estado emocional, o seu comportamento. Então não faz mal vir. Mas quem não vem, não tem problema, eu lembro sempre isso aqui também. Agora nós vimos uma pessoa que alguém falou, ele está vindo, ele frequentava aqui, está vindo lá da Universal, parece que estava saindo da Universal. Qual é o problema? Nós aqui recomendamos, pesquisem, conheçam tudo, consultem tudo, vejam na televisão, participem de tudo e façam as conclusões. Não é participar de tudo para ser um perdido na vida. É participar para chegar à sua conclusão e se firmar naquele rumo, naquele que você optou, que você achou, de acordo com as suas intenções, de acordo com os seus propósitos.
Mas nós aqui recomendamos. Visitem os outros centros todos, vejam como eles fazem. Visitem, assistam missas pela televisão, cultos pela televisão. Qual é o problema? Eu ainda perguntei à pessoa, mas qual o problema do rapaz estar na Universal? Absolutamente nenhum. Inclusive, se ele foi para lá, porque nós recomendamos aqui, e se ele está muito bem, feliz, alegre, contente, se realizando, nós fizemos aqui um bem para aquela criatura. Se nossos propósitos são honestos, se nós queremos ser úteis, nós estamos aqui para ser úteis. Com a doutrina espírita aqui, com fidelidade aqui. Agora, pregando sempre para vocês essa liberdade que nós todos temos de ir aonde nós achamos que devemos, de pesquisar tudo, de conhecer tudo, para nós termos a nossa postura, para nós termos a nossa posição com consciência do que nós estamos tendo. Então é sempre agradável a gente estar aqui, ver vocês todos aqui. É muito agradável também quando a gente pergunta assim, quem não tem livro dos Espíritos? E todo mundo tem, não é? Que legal. Mas os que não têm, nós estamos abastecendo aqui, nós estamos distribuindo, nós estamos estimulando que adquiram um livro para conhecer o Espiritismo. Isso é muito agradável, muito bacana. Eu gosto muito de vir aqui, estar com vocês, mesmo sem sabendo o que eu vou falar para essa gente que já sabe tudo. Aí é com você hoje, não é? Então, com a proteção dos bons espíritos que aqui nos protegem, que aqui nos estão assessorando, e em nome de Deus, nós damos por iniciada a nossa reunião, passando a palavra para essa jovenzinha aqui que hoje vai falar para vocês. Obrigada pelo jovenzinho. É uma boa noite a todos nós, que a gente aproveite bastante essa oportunidade de estudo, né? Temos sempre falado, e não vamos nos cansar nunca de repetir os conceitos espíritas, porque somos como crianças, né? A gente tem que toda hora ser lembrado daquilo que a gente tem que fazer, daquilo que a gente tem que consertar, mas como nos convém às vezes outro comportamento, a gente acaba deixando rolar, né? Como diz aí a molecada toda. Temos falado bastante na questão de uma das bem-aventuranças. Todas elas são importantíssimas, todas elas nos ajudam a criar para nós um código de ética, né? Porque aquilo é um código de ética. As bem-aventuranças, se nós seguíssemos as bem-aventuranças, nós nem estaríamos nessa terra correndo o risco aí de bater com um asteroide, com seja lá o que for, né? Nós já estaríamos num planeta bem mais adiantado, sem que tivesse que sofrer essas coisas. Júpiter, por exemplo, é plano que recebe espíritos para continuar a evolução. Mas só que lá é tudo diferente, né? Os corpos são fluídicos, porque o planeta é fluídico. Bateu um asteroide lá há pouco tempo, fez uma cratera imensa e não aconteceu nada com aquele planeta, porque ele é imenso, ele é muito grande. Então a gente está ainda nesse planeta aqui, porque nós somos teimosos, nós somos reprovados, né? Nós somos aqueles alunos que têm potencial, têm competência, mas não faz, não usa, né, na hora que tem que usar, se compraz com aquilo que o mundo está oferecendo e aí vai. Então, uma das bem-aventuranças que faria muita diferença na nossa vida é aquela de ser brando e pacífico. Porque é o que nós não estamos vendo realmente. As pessoas não têm nada de brando e não tem nada de pacífico. Né? Não tem nada de manso. Nós estamos feitos vulcões explodindo a todo momento. Né? As pessoas explodem dentro de casa numa simples conversa. Algo que houve que não gostaram, é uma explosão, ninguém respeita ninguém. Nós estamos num momento bastante difícil. Aí a gente fica imaginando assim, então piorou? Né? Porque eu tive a oportunidade de estar em contato com algumas pessoas aí no fim de semana passado, aí tinha uma criança bastante mal criada no conjunto todo. Aí o avô virou para mim e ainda falou assim, eu não entendo isso, eu não criei meus filhos assim, era neto dele, eu não criei meus filhos assim. 10 palavras que essa criança fala, 8 são palavrões.
Esse menino não respeita a mãe, não respeita pai, não respeita os avós, não respeita ninguém. Né? Então isso é falta de educação dentro da casa. Não é possível, não é possível isso. Eu vejo por deixar correr solto. Então a gente fala, tá pior então, porque antigamente os filhos respeitavam pai, respeitavam mãe, os mais velhos, respeitavam professores. Hoje está uma coisa terrível, né? Eu fico até satisfeita de não estar mais nesse movimento com um aluno, porque a gente não consegue fazer mais nada, praticamente. Se falar alguma coisa, o aluno não gostar, ele dá parte, o professor entra num processo, é processado. Tá terrível, né? Mas não é que as coisas estejam piores, é que as pessoas estão se mostrando mais espíritos muito inteligentes, estão nascendo, mas eles são pouco moralizados e de repente eles não estão recebendo da família o limite que tem que receber, porque eles são inteligentes demais. As crianças de hoje dão banhos, né, de inteligência aí nos pais, nos avós, mas são pouco moralizadas. Elas não recebem de repente da própria família uma atenção especial, uma atenção como tem que ter, porque um é diferente do outro. Eu crio meus filhos iguaizinhos, está errando. Se cria igual, está errando, porque eles não são iguais. Tem que pegar diferente com um e com o outro, porque eles são diferentes, não é que tem que criar igual na quantidade de amor, de atenção, de oportunidades, mas os limites às vezes são diferentes, porque um ou outro vem aí, como se diz antigamente, da pá virada, né? Então o negócio fica feio. E a gente está vendo nas pessoas, as pessoas estão muito desrespeitosas, ninguém se importa. Se a gente antigamente, se a gente pisasse em alguém ou encostasse em alguém, a gente se desculpava. Hoje a gente tem até medo de se desculpar, porque ainda está arriscado a levar um fora da pessoa, como eu já vi acontecer, a pessoa virar e falar, ainda tem coragem de pedir desculpa? A outra pessoa falou, mas eu me desculpei. Ela ficou sem ação. Então a gente vê que as pessoas não estão piores, elas estão sem verniz social. Elas não estão se importando com o que se pensa delas, com o que elas fazem. Não estão mais se importando. Então é um desrespeito grande, agressão, é uma agressão atrás da outra. Estão matando aí por R$7 numa conta de restaurante. Então a gente vê tanta coisa e realmente as pessoas estão bélicas, muito bélicas, querendo guerra. Todo mundo quer guerra, né? Não se importa e todo mundo quer guerra. Então essa bem-aventurança que Jesus falou, bem-aventurados são os brandos e pacíficos, e são mesmo, porque aqueles que são bélicos, que são mais agressivos, que não se importam com nada disso, só vão arrumar dor e sofrimento para eles e para aqueles que os cercam. Não resta dúvida, né? Porque hoje a coisa está bem complicada. Então essa bem-aventurança, ela vem realmente ao encontro das nossas necessidades atuais, né? O que a gente está vendo aí, as pessoas realmente de brandas, elas não têm nada. As crianças também não. Né? Todas elas agitadas demais, respondonas demais, está assim um problema bem sério, e a gente de repente não está dando conta, né, de acalmar isso aí. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a sequência aqui é interessante, porque isso a gente faz muito mais, né? Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno.
É só chamar o outro de louco, aqui ele diz que a gente já está condenado ao inferno, né? E a gente vai explicar isso aí. Mas por essas máximas dessas bem-aventuranças, Jesus estabelece a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, uma lei. Ele faz disso uma lei. Com essas máximas aí dessa bem-aventurança, brandos e pacíficos, ele faz da brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência uma lei. E todas as vezes que transgredimos leis, nós somos punidos de alguma forma. As leis mais simples, tudo tem lei a ser seguido, né? Não estamos nem só falando da questão das leis da Constituição, isso também, lógico, mas as próprias leis do nosso corpo, né, da nossa ética. Toda vez que a gente transgride alguma, a gente, se for do corpo, passa mal fisicamente, e se for da parte espiritual, né, da nossa ética, a gente passa mal moralmente. Então, transgressão tem sempre como consequência uma coisa muito ruim, né? E lógico que se ele faz disso uma lei, ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Toda expressão de desrespeito que a gente possa usar contra o nosso semelhante. E ninguém realmente está se importando, né? As pessoas têm um vocabulário chulo, se referem ao outro de uma maneira desrespeitosa o tempo todo, né? Mas o que é raca, né? Quando ele fala aqui, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá a condenação de juízo. E quem quer que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, né? Raca é uma expressão que significa homem que não vale nada. Essa é a significação de raca. E quantas vezes nós já não falamos isso para alguém, né? Fulano não vale nada, não vale o ar que respira. É uma expressão muito usada por nós, né? Quando a gente ouve alguma coisa, na nossa mania de fazer julgamentos, a gente vai logo falando, fulano, cuidado, hein, fulano não vale nada. Ali a gente já está falando raca para ele, né? Mas vai mais longe ainda, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Aí a gente fica falando, mas quanta radicalidade, só por chamar o outro de louco, só por falar que o outro não vale nada, vai merecer a condenação do inferno. Bem lembrado que a gente já falou sobre inferno e céu, né? Não é uma condenação eterna, porque não existe céu nem inferno, como se imagina, como a gente aprende, né? É estado de alma, é estado de espírito. Mas acontece que não é a palavra em si. É igual virar para alguém que a gente gosta e falar uma expressão qualquer, um adjetivo qualquer, e falar esse mesmo adjetivo, lindinha, por exemplo. Eu até uso muito esse termo com as pessoas, lindinha. Então eu chamo às vezes as pessoas de lindinha. Mas eu posso também usar essa mesma expressão lindinha para alguém que eu queira estar ironizando, né? Então eu posso perfeitamente usar a mesma palavra com energias diferentes, com expressões diferentes, com tom diferente. Então não é a palavra em si. Quantas vezes a gente fala para um amigo assim, fulano, você está louco, mas alguma coisa que ele quer fazer, até uma viagem que ele queira fazer, que a gente acha que ele está doido, a gente fala, fulano, você está louco. Mas isso não é uma coisa pejorativa e nem é uma agressão, não. Apenas é uma forma de expressar aquilo que a gente quer dar a entender naquele momento. Então não é propriamente a palavra raca ou és louco. É o que está por trás dessa palavra. É a energia que está por trás dela.
é evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Isso a gente vem falando sempre, que o que conta para o tribunal divino, e esse tribunal divino, não é Deus sentado em algum lugar apontando o dedo para ninguém, não. É a nossa consciência. O que conta é a intenção. Tanto que quando a gente faz uma coisa com alguém e não foi bom ter feito aquilo, não caiu bem, prejudicou essa pessoa, se nós não tivemos intenção de prejudicar, a gente vai ficar triste por ter tido aquela consequência, mas a gente não vai se culpar tanto, que a gente vai falar, olha, eu não tive realmente essa intenção. Não era a minha intenção provocar esse mal-estar. Então, o que vale realmente é a intenção. Em todos os sentidos, para todos os crimes, para todas as transgressões de lei, o que vale é a intenção e não o fato em si. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Então a gente viu que não é a palavra, é que, isso é bom a gente prestar atenção, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. Quando nós estamos falando isso para alguém, de uma maneira mesmo, no verdadeiro sentido dessa palavra, você não vale nada, ou então você é um louco, né? Se a gente estiver dando o sentido literal disso aí, olha a energia que nós estamos colocando ali. Olha o nosso desconforto, até mesmo um descontrole emocional. O que a gente está comunicando nesse momento? Quais são as companhias que nós estaremos atraindo para perto de nós nesse momento? Então não é a palavra pura e simples. É o que ela faz conosco, é o que ela provoca em nós. Não é o signo, é o sentimento que nós colocamos em cima desse signo. Então é importante que a gente reconheça isso. Por isso que Jesus condena. Ninguém está brando nem pacífico quando diz que o outro não vale nada. Ele está descontrolado energeticamente, ele está agitado, ele está desrespeitoso. Então, logicamente que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, por isso que tem toda essa condenação em volta dessas duas palavras que apenas simbolizam tantas outras que a gente fala, né? Tantas outras desrespeitosas com as quais nós condenamos as pessoas, nós rotulamos as pessoas. Então é a energia que está em volta disso. E a energia, ela é contagiante. Ela é contagiante um outro. Tanto que às vezes quando a gente entra num ambiente que tem alguém exaltado, se a gente não cuidar, a gente se exalta junto. Aí começa aquele tumulto. Não é? Aquilo é um contágio, fica uma agitação coletiva. Porque um vai passando para o outro vai assimilando, se a gente não tiver uma tranquilidade aí. Então é por isso que ele condena essa palavra e que a gente deva pensar realmente ao fazer essas observações. E é estranho também Jesus falar que herdarão a terra, já que ele condenava os prazeres do mundo, né? Por que ia herdar a terra? Tinha que herdar o reino do céu, né? Mas tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhe prometidos do céu, então nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que a terra
não vai ser um planeta de provação e expiação o tempo todo, ela vai evoluir. Ela está, aliás, em processo evolutivo. Então, todos os teimosos, renitentes, aqueles que não conseguiram ainda promover a sua auto-reforma, não vão reencarnar na Terra. Então, nós temos duas interpretações. Jesus promete a Terra reformada para as pessoas brandas e pacíficas, já que elas não vão ser nocivas ao ambiente, bem como sabia que enquanto estivermos aqui encarnados, precisaremos das coisas deste mundo também. Quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. É exatamente isso que as pessoas dizem quando a gente fala com elas a respeito. Fulano, você está agressivo demais. Você tá perdendo o controle da situação. O que está havendo? Cansei de ser bobo, cansei de ser otário, cansei de ser idiota. Eu agora vou reagir. Eu não quero mais ficar sendo um bobo. Porque só os bons, nisso aí, da agressão, da reação, é que se dão bem. Aqueles que ficam quietos se dão mal. Eu não estou vendo ninguém brando e pacífico se dar bem. Pelo contrário, se carrega uma bandeira dessa, ainda vira uma pessoa lembrada para o resto da vida como um ícone, mas morto. Porque vivo também não fica, né? Então são essas as reações que a gente está vendo no momento. E isso nos causa medo. Porque a cada dia um vai mudando de comportamento, o outro vai mudando. Daqui a pouco a gente está vivendo realmente num ambiente que não dá mais para a gente botar nem o pé na rua, né? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Claro que sim, não é? Nós somos egoístas porque a gente ainda não aprendeu a ser caridoso, fraterno, amoroso. A gente não aprendeu isso ainda. O fraco e o pacífico já não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte, nem pelo violento. Isso quando a Terra se transformar. Mas essa transformação não vai acontecer abruptamente como um decreto de lei. Tem que ser de pessoa para pessoa. Cada um tem que fazer a sua reforma e ir tolhindo a si mesmo, limitando-se, né, podando-se, fazendo um trabalho íntimo aí de paciência, que é o que mais a gente tem que aprender. A benevolência com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Mas nós não somos benevolentes. A gente pode não ser mal. A gente já falou dessa diferença entre a bondade e a benevolência. A pessoa ser boa, ela não está fazendo mal, mas ela também não está indo procurar algo de bom para fazer. E o benevolente faz isso, a benevolência vai atrás. A bondade fica lá, né, esperando que alguém bata lá precisando de ajuda para ela ajudar, não corre atrás. Então a benevolência ela é muito maior que a bondade, ela tem uma significação mais abrangente. Mas nem todos os que apresentam essa aparência também são benevolentes, né? A gente falou no início do verniz social que as pessoas não estão mais se importando em ter, em conservar, mas tem muita gente que ainda tem. Muita gente. Isso aqui que eu estou falando está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo das bem-aventuranças. Não sou eu que digo, está escrito lá assim. Mas nem todos os que apresentam essas qualidades as têm de verdade. A educação pode dar ao homem o verniz delas. Mas o mundo está cheio de criaturas que têm o sorriso nos lábios e no coração o veneno, que são brandas desde que não as irritem, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Envaidecem-se
de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então, esse tipo, de personalidade também provoca muito, porque é uma didática viva, a do exemplo, de formar crianças da mesma forma que eles são. Quer dizer, estão muito bem, mas não podem obrigar a nada, não podem falar nada, porque eles se revoltam. É a mesma coisa, só que como a criança não tem verniz social, ela nem sabe o que é isso, ela acaba sendo mal criada desde cedo, porque é o que ela vê acontecer dentro da casa. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Então, o verniz social não é o ideal. O ideal é o respeito mesmo, é a educação, é saber que nós temos direitos e deveres, outros também têm seus direitos e deveres. Todos os erros humanos são fruto da impaciência. A dor é um aguilhão de aperfeiçoamento. A gente já aprendeu isso no Espiritismo. Sejamos pacientes, pois a paciência também é caridade. E para que a gente obedeça a esse chamado de Jesus, na mansuetude, na paciência, na brandura, nós temos que ter paciência, porque sem a paciência a gente não consegue ser brando, nem pacífico. A paciência é uma das maiores virtudes. Quem tem, não perde. Às vezes a gente pensa, e fala assim: poxa vida, eu estava falando com uma pessoa, mas a pessoa falou tanto bobagem, eu perdi a paciência e me descontrolei. Não perde. Paciência, quem tem, não perde. Paciência é virtude. E a gente não perde virtude. O que a gente podia ter perdido é um pouco de tolerância, alguma coisa parecida, mas não é a paciência. A paciência é tudo de bom. A pessoa que é paciente, ela erra muito menos. A paciência é uma virtude que nos poupa de muitos conflitos, de uma infinidade de conflitos. Observar o que acontece à nossa volta, sem nos anteciparmos aos acontecimentos, é um sinal de consciência da paz. Porque quando a gente se precipita, a gente vai fazer bobagem. Então tem que observar, sem que a gente se antecipe no nosso julgamento, o que está acontecendo. E como a gente não é paciente, a gente pega o bonde andando, fala as bobagens que quer falar, mas não quer ouvir o retorno. Então nós arrumamos conflitos, mas muitos conflitos. Aqui tem até uma definição interessante que diz assim: um momento de paciência, é um provérbio chinês esse. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda a vida. E é uma verdade. Quando a gente se precipita, a gente faz tudo errado. Dalai Lama afirma que nada é tão atraente em um homem, ele diz aqui no ser, humano, não no homem do sexo masculino, é um ser humano. Nada é tão atraente em um homem como sua cortesia, sua paciência e sua tolerância. É uma pessoa benquista, é uma pessoa que sempre nós vamos ter prazer de ter por perto. É uma pessoa admirável. Realmente a paciência é uma virtude que torna o outro, aquele que a possui, admirável. Rousseau talvez tenha sido o que melhor definiu essa questão da paciência, porque ele disse assim: esta fonte de calma e inspiração, a paciência, é amarga, mas seus frutos são muito doces. E isso a gente tira como certeza no dia a dia, quando a gente consegue inspirar alguma coisa, quando a gente não se precipita, a gente agradece a Deus,
Por não ter se precipitado no momento que faria total diferença no desfecho da coisa. Então, vale a pena, diante disso, pensar nessa virtude cada vez que nos sentimos tentados a escrever uma mensagem ofensiva para alguém, a discutir com o nosso companheiro. Esse companheiro aqui é abrangente, é aquele que está ao nosso lado, é o companheiro de trabalho, é o familiar, né? É no geral. Ou a tomar uma decisão precipitada a respeito de um assunto que ainda não amadureceu. Né? Então a gente tem que ter calma e esperar para ver aquele acontecimento, porque quando nós nos precipitamos, aquele assunto ainda não amadureceu. Por que a gente vai, então, se enfiar ali no meio para prejudicar o desfecho da situação, né? Então, a paciência nos impede disso. Agora, a impaciência nos impede de recuperar o estado de paz. Né? Muitas vezes a gente está tranquilo, é coisa à toa, coisa que a gente vê no dia a dia da nossa atividade, ou profissional, ou familiar, né? Quando a gente pode estar tranquilo, pode estar em paz, pode estar sossegado, mas, de repente, a nossa impaciência faz com que a gente fale uma coisa que não deveria. Aí a gente já perde aquela paz ali, porque aí já começa o conflito, aí o outro vem e fala, o outro descarrega, e a gente começa a perder realmente aquele paraíso interior, né? Aquela calma. E aí a gente entra no inferno. Então a impaciência nos impede de recuperar esse estado de paz que há alguns minutos a gente estava sentindo, né? Porque como paz... Como céu e inferno, né? O céu representado pela paz e o inferno representado pela agitação, pelas coisas erradas, isso é sentimento, é estado de espírito. Então, ao mesmo tempo que a gente está em paz, a gente pode entrar num inferno absoluto, dependendo da atitude que a gente estiver tomando. Então, a impaciência nos faz pensar em objetivos de curto prazo, o que só nos permite resultados de pior qualidade e de menor duração. Né? Então, a gente costuma lembrar dessas coisinhas que as pessoas falam, o apressado come cru, né? Pois é, não teve paciência para esperar, não saboreou, né? Não conseguiu degustar o sabor daquele momento, né? A pressa nos impede de desfrutar da viagem que nos conduz aos nossos objetivos. Viagem esta que deveria ser mais prazerosa que o destino em si. Né? Porque é falta de paciência. Se a gente observar isso assim, grosso modo, né? Quando a gente está viajando, doido para chegar, aí está de carro. Então passa por vários lugares. A pressa de chegar, a impaciência, tanto que a gente não admira a paisagem, a gente não consegue ver a beleza que existe naquele lugar. A gente passa mal porque fica tenso, louco para chegar, né? E muitas vezes atormenta tanto a pessoa que está dirigindo que ainda pode provocar um acidente. De tanta impaciência que fica o outro lado. Isso foi um exemplo grosseiro, mas é do dia a dia. Isso é o de menos, porque a impaciência provoca coisa muito pior. A impaciência aumenta a afobação. E, consequentemente, aumenta também a quantidade de erros que a gente comete. O afobado só faz bobagem. Né? A gente, quando está afobado em casa por alguma coisa, levanta, quebra as coisas, sai, tropeça, cai, se machuca. Né? Às vezes até o outro fala, gente, que criatura afobada é essa? Pois é impaciente mesmo. O que leva também, com isso tudo, a aumentar o tempo que gastamos para corrigir tudo isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, o bicho está solto. Quando a gente está com pressa, às vezes, né, querendo dar conta da situação, aí as coisas dão errado, né? Aí cai, entorna troço no chão, a gente tem que parar para limpar. Aí enquanto limpa, o troço que estava lá no forno queimou. É isso, né? Então a gente arruma muito problema. E isso tudo com coisas simplesinhas. Imaginemos isso em nível de vida.
né? Em nível de vida eterna, né? Que a gente tem. Agora, que tá difícil a vida, isso não resta dúvida. Tá muito difícil. Esse parágrafo também está lá no Evangelho, assim, ó. A vida é difícil. Compõe-se de mil nadas. É mil nadas mesmo, é tudo ninharia. Nós é que damos importância a esse monte de coisa e se acha infeliz quando não tem, né? A vida é difícil. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Mas a dor chama mais atenção, né? Primeiro que bênção a gente acha que é obrigação de Deus conosco, né? Tem que dar. Graça e bênção eu tenho que ter. Tem que ter coisa nenhuma. Deus não dá nem graça nem desgraça. Nós é que conquistamos a graça ou a desgraça usando o mal ou bem a liberdade que Ele nos deu, né? Jesus ensina a obediência e a resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora erradamente sejam confundidas com a negação do sentimento da vontade. É o que muitas vezes essas pessoas falam, né? Tá pensando o quê? Que aqui não corre sangue, não? Quer o quê? Que eu seja um otário nessa vida e que eu deite para os outros passarem em cima e me pisotearem? É isso que vocês querem? Né? Quando a gente fala que o comportamento está agressivo demais, né? Então, realmente, as pessoas confundem a docilidade e a brandura com alguém que não é ativo, que não percebe, que não reage. Não é bem assim. Aliás, não é reação que nós temos que ter, é ação. Reação é de bicho. Bicho que reage. Pisa na cauda de um cachorro para ver como é que vai levar uma mordida. Porque ele não sabe o que vai acontecer com ele. Você está fazendo uma agressão nele. Então ele vai se defender, ele reage imediatamente com uma bocada. Agora, vocês já imaginaram se a gente tivesse que morder por cada pisão que a gente recebe, por cada empurrão que a gente toma? Não é assim. Então o ser humano não pode nunca reagir, porque a reação, ela não vem acompanhada de um pensamento prévio. A ação, sim. Então nós temos sempre que agir. A obediência é o consentimento da razão, porque nós colocamos o fato à luz da razão, compreendemos e entendemos que temos que fazer. Então, a obediência, ela é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. É a razão e o sentimento interligados para que possamos agir diante das situações. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezou. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção, fazendo brilhar os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Que vamos alcançar a perfeição é fato. Jesus veio ensinar isso, né? Ele veio ensinar isso. Não foi compreendido, e se viesse hoje também não ia ser. Não ia ser crucificado, que a gente não tem mais esse tipo de morte. Mas ia ser fuzilado, sei lá, alguma coisa parecida, né? Alcançaremos a salvação, isso é fato, mas enquanto ela não chega, enquanto a salvação não chega para nós, precisamos ser dignos dela a todo momento. É a questão da espera ser tão importante quanto o fim, não é? O meio é importante. Então ela vai chegar. Mas a gente precisa ser digno disso a todo momento. Isso nos remete a um conceito que se fala pouco, mas que é importante, o conceito da resiliência. A resiliência é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. Em meio à adversidade, a pessoa consegue se fazer
consegue levantar e dar sequência à sua vida. Isso é a resiliência. É emprestado da química, quando alguns produtos se unem, né, para formar um outro que não era tão esperado assim. Na questão 645 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Porque é assim que a gente às vezes fala, né? Eu fui arrastado pela situação. Eu fui arrastado por fulano ou beltrano, né? Então Kardec fez essa pergunta, questão 645. Responderam assim: arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, pode-se encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir, são os resilientes, e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. É o contágio do bem, mostrando que é possível. Então, pode existir o arrastamento, isso é fato, mas ele nunca será irresistível. Por pior que sejam as adversidades, isso não é mais da questão, mas está dentro. Por pior que sejam as adversidades em que nós nos encontremos, temos o poder de escolher, pois sempre poderemos conservar a nossa liberdade espiritual. Pode-se arrancar tudo de um homem, menos uma coisa: a escolha da atitude pessoal diante das circunstâncias que vão definir o seu próprio caminho. Então não temos como culpar ninguém. Aí a gente volta àquela frase, né? Mário Quintana dizendo que o pior dos nossos problemas é que a gente não pode culpar a ninguém, porque ninguém tem culpa deles. Isso é que é pior, porque quando a gente tem um problema, a gente adora achar um culpado. Parece que fica mais leve a situação, né? Mas não tem culpado não, somos nós mesmos que somos os responsáveis por isso. Mesmo nas mais graves situações, temos a possibilidade de não nos deixar levar e manter intacta nossa dignidade e nossa liberdade interior. Lembrando então o que lemos um pouquinho antes: a salvação acontecerá, mas temos que ser dignos dela a qualquer momento, em todos os momentos. Cada época que nós vivemos, isso também está lá no Evangelho, é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Em todas as épocas da humanidade nós tivemos vícios e virtudes. E o vício pode colocar uma cultura a perder e a virtude eleva. Depende da situação, depende das escolhas que se fazem, né? A nossa atual, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Está no Evangelho isso, eles falaram atividade. Não é a intelectualização ainda, é a atividade intelectual que vai levar ao desenvolvimento maior da inteligência. Mas ainda estamos a caminho, por isso que não falou a intelectualização, falou a atividade. E o seu vício é a indiferença moral. A gente vê isso a todo momento. A indiferença moral, a indiferença das pessoas com o sofrimento dos outros, com a dor do outro. Aí a gente sempre tem que cair e receber o espinho na carne, que Paulo falou. Por isso que nós não estamos ainda obedecendo aquela lei, né, da brandura, da mansuetude, da benevolência, da compaixão, né, porque nós temos muita indiferença moral. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Quem não tem paciência não aprende nada, nem quer aprender.
Quem não é brando não quer nem saber. Tá bom assim, é assim que eu sou e é assim que vai ser. Pesquisemos a origem desses acessos de demência, porque o orgulho nos induz a julgarmos muito mais do que nós somos, na verdade. A não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos tão acima dos outros que o menor paralelo nos irrita e nos aborrece, entregando-nos à cólera, principalmente se a gente for comparada a uma pessoa que a gente considera inferior a nós por algum motivo. A pessoa fica em desespero total, enlouquecido, surta, não é? Então, pesquisemos a origem dessas demências repentinas, não é? Dessas demências passageiras, que isso é passageiro. Tinha que filmar a criatura, para depois ela se assistir e se horrorizar. Porque se não é ela que faz, ela se horroriza vendo o outro fazer, né? Então pesquisemos a origem desses acessos de demência passageira que nos assemelham ao bruto, que encontraremos um orgulho ferido. É aquilo ali, é o orgulho ferido. É a vaidade espetada, que nos faz repelir os mais ponderados conselhos. A pessoa fica cega. Sem contar que aí já abriu portas gigantescas para os obsessores entrarem. Para aquelas criaturas infelizes ainda que não respeitam também a vida entrar. E exacerbar mais ainda aquela situação que se apresenta escolhida por nós, né? Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. À natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhes obedecem, né? Então o sujeito não pode pegar a pessoa e bater com a cabeça dela na parede, pega um jarro e quebra. A gente vê muito isso em novela, né? As pessoas se aborrecem e saem quebrando a casa inteira, né? Pois é. Nesse momento, pudesse ele se observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete a vida, reconheceria ele próprio ser vítima de si mesmo. Isso que é importante. A pessoa precisa reconhecer que ninguém está proporcionando aqui, não. Ela é vítima de si mesma, das suas inferioridades, das más escolhas que ela faz. A cólera não exclui certas qualidades do coração, tanto que a gente encontra pessoas que têm qualidades inimagináveis e, no entanto, de repente, parece que elas viram monstro. Mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal, porque a pessoa não tem paciência. Então, é aquilo que a gente lê, um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. Tem aqui uma muito interessante também, essa daqui, eu acho que não é Rousseau, não, essa eu não sei de quem é, mas tá assim: a paciência faz contra as ofensas o mesmo que as roupas fazem contra o frio. Pois se vestires mais roupas conforme o inverno aumenta, tal frio não te poderá afetar. De modo semelhante, a paciência deve crescer em relação às grandes ofensas. Tais injúrias não poderão afetar a tua mente. Muito boa comparação essa daqui, né? Bem, segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir. Para se corrigir das suas indelicadezas, né, das suas inferioridades, em que, de boa vontade, se compraz, ou que exigiria muita perseverança para serem extirpados. Aí que tá, a gente não quer fazer esforço, né? A gente não quer fazer esforço. Se de repente garantirem
que a gente vai se salvar mesmo, a gente dá até o que tem para continuar do jeito que é e ficar salvo. Mas não tem essa garantia, né? É assim que propenso a encolerizar-se, sempre se desculpa com o seu temperamento, dizendo aquela frase que a gente está cansado de ouvir, meu natural é esse. Ô frase terrível, né? Meu natural é esse. Quem disse que a gente veio para a Terra para ficar com o natural? Tem que mudar, né? Tem que melhorar. Certamente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos. Como músculos são mais flexíveis que outros. Tem pessoas que têm temperamento que se prestam mais a isso, né? A essa violência. A pessoa que é assim, ela não é benquista em lugar nenhum, porque a pessoa tem medo, né? Que a qualquer momento vai armar uma confusão, que a qualquer momento vai falar uma bobagem, né? E acabar com a festa. Fim de ano é o termômetro, né? Quando faz a confraternização de Natal e Ano Novo. Dependendo da pessoa que vai ter que vir para a nossa casa, a gente fica em prece, rezando, pedindo a Deus proteção. Porque a qualquer momento acaba com tudo. A qualquer momento ofende a pessoa, né? Então é horrível. As pessoas assim têm que pensar muito, muito. Porque elas acabam perdendo amigos, parentes e um companheiro de vida ou uma companheira. Porque quem que aguenta um negócio desse? Acaba sozinho, né? Acaba solitário, porque ninguém quer perto, tem medo. Qual é o amigo que quer sair com aquele que arma sempre confusão? Não pode, porque pode sobrar para ele também, né? Então ele desiste. Por isso é que a gente tem que pensar muito. A paciência nos leva a só acertar, né? Aí a gente acaba sendo brando e pacífico por causa disso. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, né? Do mesmo modo que não dá aos outros os vícios. A outros vícios, não dá. Nós é que adquirimos isso para nós. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Sabemos que existem doenças, existem lesões neurológicas que levam a pessoa a uma agressividade maior, mas ela tem então que se tratar. A disfunção da tireoide também provoca irritabilidade, faz a pessoa ficar agressiva, mas procura se tratar. Não é? Se a pessoa sabe que está diferente, tem que procurar tratamento, porque senão vai dar dentada no outro, né? É engraçado que às vezes eu estou com a cachorra na rua, passeando, a minha cachorra é grande, né? Ela assusta pelo tamanho, aí vai. Aí alguém para, quer brincar com ela e vira para mim e fala assim, ela é mansa? Eu falo, ela é, a dona não. Porque ela é mansa. Então, quando a gente fala essa palavra mansa, parece que a gente está se comparando a um bicho, né? É manso, é mansinho. É igual criança. A criança é mansinha quando ela nasce, não chora muito, não. Então, realmente, as pessoas têm que atentar para essas coisas. Porque nós somos, às vezes, piores que os animais em alguma situação. Somos não, parecemos ser. Porque ninguém é pior que bicho. Os bichos estão para nós, o reino animal está para o reino hominal, como o reino hominal está para Deus. Então, claro que nós nunca somos piores que os animais, por pior que a gente faça alguma coisa. Até porque os animais não erram, porque eles são guiados por instintos. Quem garante, né, que se eles tivessem alguma razão para raciocinar, eles fossem ser tão bonzinhos assim, né? É que eles são guiados pelos instintos. Nós já passamos dessa fase e somos guiados pela nossa razão, pela nossa inteligência, sem limite, né? O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Não podemos culpar absolutamente ninguém. Dever é o que esperamos do comportamento dos outros, sem pensar em seus direitos. A gente acha que os outros têm deveres. A gente não conta os direitos que eles têm, né? A gente conta os nossos. Frequentemente esquecemos que nossa principal obrigação é sermos fiéis a nós mesmos. Tratarmos de nós, como ele falou no início. Nós temos que cuidar de nós. A gente se reformando, claro que a gente vai fazer esse contágio, né?
Pois quanto mais nos sentimos donos da nossa vida, menos precisaremos impor, obrigar e exigir alguma coisa de alguém. Isso nos leva a ser mais brandos, já que a gente não tem que fazer essa tarefa, né? Tomar as rédeas da própria vida significa pensar por si mesmo, sentir por si mesmo, decidir por si mesmo e assumir as consequências dos próprios atos. Isso é importante, porque não adianta a gente tomar decisões, fazer acontecer e achar que o outro vai ser culpado. A gente não assume as responsabilidades, temos que assumir. Isso é fundamental. Significa, portanto, sermos assim, né, donos de nós mesmos, sermos responsáveis consciente de que a felicidade dos outros não depende de nós, mas tem um parêntese aí, ó. Desde que nossos atos não os impeçam de ser felizes. Ninguém vai fazer o outro feliz, mas pode interferir na conquista da felicidade que o outro está tentando ter com ações indevidas, indignas, né? Então, temos que estar conscientes de que a felicidade dos outros não depende de nós, desde que nossos atos não as impeçam de ser felizes, desde que a gente não tenha atitudes indignas com relação a outra pessoa. Sejamos capazes de ajudar as pessoas à nossa volta a evoluir, em vez de censurá-las por meio de críticas e desprezo. Que aí não estaremos sendo nem brandos e nem pacíficos, né? Estejamos desobrigados de esperar dos outros aquilo que não exigimos de nós mesmos. Que é muito fácil a gente esperar do outro aquilo que a gente sabe que a gente não oferece, né? A mansuetude nos liberta das pressões exteriores, que nos situam como um vulcão prestes a entrar em erupção, extravasando lava ardente em atos e palavras sempre que surjam a contrariedade e o dissabor. Então, as pessoas que não têm paciência, não são brandas nem pacíficas, elas são vulcões prontos para entrar em erupção, para queimar quem estiver do lado, né? A mansuetude é característica dos humildes. Dia virá em que o governo do mundo caberá aos justos e aos bons, em que os grandes serão aqueles que maior soma de benefícios tiverem feito à humanidade, em que os heróis não serão aqueles que tiram a vida dos seus semelhantes, mas os que deram sua vida em favor da coletividade. Então a gente precisa se despir dessa beliculosidade que nós carregamos, né? Da ira, da arrogância, do orgulho, da vaidade. Isso tudo nos impede de ser brandos e pacíficos, para herdar uma terra melhor. Vaidade que nos torna, da vaidade para nos tornarmos brandos e pacíficos. Senão, poderemos até ter vitórias, como a gente vê acontecer, né? Que a gente vê muitos dos violentos e agressivos se darem bem. Então, poderemos até, se a gente não for brando e pacífico, ter alguma vitória. Mas vai ser vitória de pirro, né? A gente já comentou sobre aquele estadista muito bom para arquitetar guerras e tudo. Ele sempre ganhava, mas as baixas dele eram tão grandes, que ele falava, mais uma vitória como essa, eu vou estar perdido. E o nome dele era Pirro. Então, nós não somos nunca vitoriosos. Poderíamos ganhar uma ou outra, mas não somos vitoriosos assim. Mas serão vitórias que vão botar a perder com grandes baixas o nosso acervo de amigos, colaboradores, companheiros, porque ninguém quer ficar perto. Então, que fique a lição da paciência, porque essa é que vai nos levar à brandura, à mansuetude. Uma das lições da paciência é que nem sempre conseguimos o que queremos, mas sempre recebemos o que precisamos, mesmo que isso não se encaixe na nossa expectativa.
estamos sempre onde devemos estar, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Então o problema vai além do desconforto de ter que esperar, né? Porque a paciência exige o tempo de espera, né? Muitos não sabem conviver com as coisas e situações exatamente como elas são e se revoltam, atormentam todos que estão em volta. A chave da paciência reside na certeza de que tudo vai dar certo, em desenvolver a fé de que existe um plano que desconhecemos e é muito maior do que nós. Não teremos nenhuma experiência na vida enquanto não estivermos prontos para ela. Né? Tem até aquele ditado, quando o aluno está pronto, o professor aparece, né? Enquanto não entendermos e confiarmos que as coisas acontecem no seu devido tempo. Nada acontece fora do seu tempo, né? A planta vai germinar no tempo dela, a criança vai levar 9 meses para nascer se não tiver um acidente ou incidente de percurso. Não adianta a gestante se desesperar. Entrou na barriguinha, provavelmente vai demorar 9 meses para sair. Não vai ter jeito, né? A menos que, indesejavelmente, ocorra alguma coisa, né? Tudo tem uma finalidade, tudo acontece para que possamos receber as lições que precisamos. Então não nos revoltemos, porque as coisas acontecem para que a gente receba a lição certa daquilo que a gente está precisando. Precisamos compreender que existe um poder maior no mundo. Não controlamos tudo. Nós só podemos controlar a nós mesmos. Não podemos controlar os outros nem as coisas. Querer controlar o incontrolável é burrice. Confiar em que todas as coisas avançam em direção ao bem, mesmo quando não recebemos nem compreendemos o que está acontecendo. Isso é fé. Ter paciência é ter fé. Não é por acaso que o nome paciente, que significa uma pessoa que está sendo submetida a um tratamento médico, e o adjetivo paciente, fulano é paciente, que quer dizer tolerar com calma as aflições, não é por acaso que isso está relacionado, né? A palavra vem do vocábulo latino pati, que quer dizer suportar. Né? Então, a paciência então, na nossa vida, uma instrução dos espíritos: evitem a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Colaboração da Magui. Ela leu, instrução dos espíritos, passou para mim. Interessante, vou repetir. Evitem a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Muita paz para todos. Disso aí nós tiramos a nossa realidade. É irmos embora e nos momentos lá fora de dificuldade, nós lembrarmos sempre do que nós estamos estudando, do que nós estamos admitindo, do que nós estamos compreendendo. Esses efeitos todos do aprendizado, eles têm que ser colocados na prática, no funcionamento, na sua casa, na minha casa. Chegue em casa agora e não ache o chinelo. E aí cria um inferno, porque o chinelo alguém tirou ali de trás da porta. Até vocês chegarem à conclusão que vocês tiraram esse chinelo lá fora perto do tanque e esqueceram de botar ele ali. Vocês foram os próprios culpados. Vejam, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês. Isso faz parte da vida, como nós vimos aqui. Então, é não esquecer esses ensinamentos para colocar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Que é simplesmente entrar num templo, escutar, achar maravilhoso, sair encantado com lágrimas nos olhos e chegar lá fora, virar aquilo que não devia, não resolve. A diferença do estudo espírita, principalmente, está em alertar que somos nós os arquitetos da nossa própria felicidade ou da nossa própria desgraça. Como ela disse muito bem, e eu lembro de vez em quando também aqui o seguinte: nós não vamos para inferno, nem vamos para felicidade. Nós estamos num dos dois. Morrendo ou vivendo, nós estamos num dos dois.
ou na paz e na felicidade, ou no tormento e na agonia. Só depende da gente. Vivo ou morto, nós vamos estar como nós fizemos por onde estarmos. Então aí é a diferença do ensinamento espírita. Não é morrer pensando que morreu na igreja, morreu no centro, morreu na religião, está com o problema resolvido. Não. É uma questão toda pessoal, toda individual, toda espiritual, conquistada por cada um de nós mesmos, né?